Olá, pessoal. Eu sou Sandra Rangel. Eu sou Márcia Borges, somos da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, no Polo de Amargosa, do curso de Licenciatura em Biologia. Nossa atividade hoje é da área do conhecimento de Química do componente de matéria. A atividade proposta pela professora Julieta Rangel, e o nosso conteúdo será a importância dos níveis de energia na construção da tabela periódica. Temos como base o modelo de Bohr. Bohr é um dinamarquês, especialista em física atômica. Ele estabeleceu o modelo atômico sistema planetário, que é usado atualmente. Bohr chegou a esse modelo baseando-se no dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esses princípios ainda eram desconhecidos e, graças a esse físico, passaram a ser usados. Bohr ele iniciou seus experimentos admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam, na forma de luz. Sendo assim, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons. Isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas mais tarde foi chamada de níveis de energia. Com essas conclusões, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e chegou ao modelo do átomo como sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera em forma de camadas. Primeiramente, vamos demonstrar a identificação de um elétron no átomo, onde estes são localizados de acordo com seus números quânticos. Os elétrons são localizados de acordo com seus números quânticos, o qual indica a posição de elétron em um átomo. São eles: o principal, representado pela letra N, o secundário pela letra L, o magnético pela letra M e o spin pela letra S. Iniciando com o número quântico principal, representado pela letra N. Este indica a qual camada pertence o elétron, lembrando que camada é o mesmo que nível eletrônico. Se temos um total de 7 camadas, o número N pode variar de 1 a 7, indicando as camadas K, L, M, N, O, P e Q. O segundo número quântico é o secundário, representado pela letra L. Esse número indica a qual subnível da camada pertence o elétron. Cada subnível recebe um valor para ele. Por exemplo, o S é o 0, representado pelo 0, o P, 1, D, 2 e o F, 3. Em seguida, o terceiro número quântico, que é o quântico magnético, representado pela letra M. Indica a qual orbital do subnível pertence o elétron. Exemplo, o S, ele possui um orbital, o P, 3 orbitais, o D, 5 orbitais e o F, 7 orbitais. O quarto e último número quântico é o número quântico do spin, que indica o sentido da rotação do elétron. Por exemplo, se S for igual a menos meio, a rotação é no sentido negativo, a seta representando para baixo. Se S for igual a mais meio, a rotação é no sentido positivo, no caso, a seta está para cima.
Aqui temos, os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente. Aí a gente reforça o que foi falado anteriormente, pois admite-se que a existência de 7 camadas eletrônicas designadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, à medida que se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas. E, em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados pelas letras S, P, D, F, em ordem crescente de energia. Trazemos aqui o mapa mental da distribuição eletrônica. Esse mapa mental irá nos ajudar a fixar melhor os conteúdos. Aqui temos, né, o número de elétrons por subnível, que a gente já falou. Aqui são os subníveis e o diagrama de Linus-Pauling, que veremos mais à frente. Essas setas indicam a ordem de distribuição de energia. Vamos ver mais detalhadamente para frente. Nesse slide, temos o mapa mental da distribuição eletrônica. Ele ilustra bem o modo como os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia, que ficam ao redor do núcleo do átomo, representando bem o que foi falado até o momento, né? Isso aí nos ajuda a fixar todo esse conteúdo que contempla a distribuição eletrônica. Por meio de métodos experimentais, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é: na camada K, representada pelo nível 1, cabe até 2 elétrons. Na camada L, representada pelo nível 2, até 8 elétrons. Na camada M, representada pelo nível 3, cabem até 18 elétrons. Na camada N, representada pelo nível 4, cabe até 2 elétrons. Na camada O, representada pelo nível 5, até 32 elétrons. Na camada P, representada pelo nível 6, cabem até 18 elétrons. E na camada K, representada pelo nível 7, até 8 elétrons. O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente, energia crescente. O subnível 0, até 2 elétrons. O subnível 1, até 6 elétrons. O subnível 2, até 10 elétrons. E o subnível 3, até 14 elétrons. O diagrama de Pauling, também conhecido como diagrama de energia, é a representação da distribuição eletrônica através de subníveis de energia. Linus Pauling é um químico americano que elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo dos diagonais, denominado diagrama de Linus-Pauling, representado pela imagem a seguir. Esse é o diagrama de Linus-Pauling. Surge a partir daí as setas diagonais no esquema para fazer a distribuição eletrônica dos elementos, indicando a ordem que os elementos irão preencher a eletrosfera. Assim temos a camada K tem apenas um subnível, o S. A camada L tem 2 subníveis, o S e P. A camada M tem 3 subníveis, S, P e D, e assim respectivamente.
Os subníveis S permitem até 2 elétrons, enquanto os subníveis P permitem até 6 elétrons. Na sequência, os subníveis D permitem até 10 elétrons, enquanto os subníveis F permitem até 14 elétrons. Assim, a soma dos elétrons comportados em cada subnível por camada eletrônica resulta no número máximo de elétrons em cada uma das 7 camadas. Aqui está a letra K, representado pelo S com 2 elétrons, o L e o Q, respectivamente, M e P, N e O. Foi então que Pauli descobriu a ordem crescente de energia. Então, a partir daí, Pauli, ele descreveu a ordem crescente de energia que segue desta maneira. 1S, 2, 2S, 2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Isso vimos no diagrama de Pauli. Nesse momento, vamos debruçar sobre a configuração eletrônica, a qual descreve a estrutura eletrônica de um átomo com todos os orbitais ocupados e o número de elétrons que cada orbital contém. Essa tabela, ela traz uma lista dos primeiros 18 elementos, que são eles: hidrogênio, hélio, lítio, berílio, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Explicaremos a configuração eletrônica do primeiro período com o átomo de hidrogênio. O número atômico 1 significa dizer que ele possui um próton em seu núcleo. E para que esse átomo continue estável, o número de elétrons precisa ser igual ao número de prótons. Nesse caso, o átomo de hidrogênio possui apenas um elétron em seu orbital. E o nosso objetivo é escrever a configuração eletrônica desse único átomo, utilizando o princípio de Älfagor, que em alemão significa construção. O elétron fica em um nível mais baixo de energia no quântico principal N, que é igual a 1. E se temos N igual a 1, temos um único valor para o número quântico secundário, L, que também é igual a 0. E temos também um único valor para o número quântico magnético, representado por Ml, também igual a 0. Assim, temos um subnível S, com formato de uma esfera, que será o local mais provável para encontrarmos esse elétron. Sendo assim, demonstramos a configuração eletrônica do átomo de hidrogênio dessa forma representada: H igual a 1, S1. Temos aqui a tabela periódica, que é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como elementos com comportamentos similares na mesma coluna. Também mostra 4 blocos retangulares com propriedades químicas similares. Em geral, dentro de uma linha, ou período,
Os elementos são metálicos na esquerda e não metálicos na direita. As linhas da tabela são denominadas períodos, as colunas denominadas grupos. 6 grupos têm nomes específicos, além de uma numeração. Por exemplo, o grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 são os gases nobres. A tabela periódica pode ser usada para deduzir as relações entre as propriedades dos novos elementos ainda não descobertos ou sintetizados. A tabela fornece uma estrutura útil para analisar o comportamento químico e é amplamente utilizada na química e em outras ciências. Aqui está as referências que deram embasamento ao nosso trabalho. E uma frase: se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. E assim concluímos nossa atividade, esperamos ter contribuído para a compreensão sobre o conteúdo, a importância dos níveis de energia. Obrigada a todos.